Hoje, como eu adiantei aqui com o Vinícius Tondo, o nosso tema é empreendedorismo feminino. Em 2019, de acordo com o relatório do Sebrae, em parceria com o IBPQ, a taxa de empreendedoras que estão no estágio inicial de negócio, ali de 3 anos e meio, chegou a 16 milhões de mulheres, representando metade dos negócios que estão na mesma fase. O percentual foi comparado com os números anteriores, de 2018. E hoje o nosso assunto é o estímulo ao empreendedorismo feminino. E a partir de agora a gente vai conversar com José Frederico Lira Neto, da União Goiás. E também participa com a gente uma pessoa que está sempre aqui no Tom Maior, mas é a primeira vez que participa aqui comigo, que é a Jordana Ágata. Boa tarde, José Frederico. Seja bem-vindo aqui no Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Muito obrigado, viu? Jordana Ágata, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui comigo hoje. Muito obrigada, Letícia. Morrendo de saudade de participar de um programa com você, né? Da gente conversar de verdade, pessoalmente, o que não tem acontecido. Boa tarde especial também para o José Frederico, que nos acompanha aqui nessa entrevista sobre esse tema que ele é super importante e, claro, para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior. E hoje o assunto é importante, por isso que eu até acionei a Jordana para a gente, nós duas juntas, falar aqui com o José Frederico sobre esse assunto, né, que vem ganhando destaque, cada vez mais atenção, que é empreendedorismo feminino, por promover, né, um forte debate sobre a posição da mulher no campo empresarial. Então, José Frederico, eu queria começar perguntando, e você falando para a gente a importância do empreendedorismo feminino para a sociedade. Não, com certeza. Eu fico até me sentindo um peixinho fora d'água, né, com vocês duas aqui conversando sobre isso, mas tem um motivo especial, né? Primeiro que o empreendedorismo para a sociedade ele é muito importante, né, de forma geral, as pessoas tomam risco, criam emprego, enfim, é algo super assim, relevante. E o que a gente está percebendo, assim como os dados que você já trouxe, é que existe uma força muito grande no empreendedorismo feminino, né? Assim, e você vê desde as mulheres agora criando empresas que crescem e ficam grandes, mas como pequenas empreendedoras, né? E empreendedoras em comunidades. Nós, do União GO, estamos com um projeto que a gente pode até comentar um pouco mais, que é justamente para isso, para conseguir identificar, por exemplo, mães em comunidades, né? E aí dar um apoio para que elas empreendam. Então, assim, é um tema de suma importância, assim como em todas as outras áreas, as mulheres elas estão ocupando espaço, né? Que é o espaço devido, né, de vocês, e no empreendedorismo não é diferente. José Frederico, já que você citou, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que vai funcionar esse projeto e qual que é o público-alvo. Com certeza. Olha, o que aconteceu, né? Com a pandemia, a gente teve efeitos negativos muito grandes, né? Mas surgiu uma reação, que é uma reação das pessoas doarem mais, né? Então, assim, começou com um movimento muito grande de doação de equipamentos para a saúde, e depois um movimento muito grande para doação, por exemplo, de cestas básicas, alimentação, né, para as pessoas em vulnerabilidade. O que a gente pensou? Né? A gente falou, olha, isso é muito importante, mas seria bem interessante a gente dar um passo além. Né? Além de fazer a doação para que as pessoas consigam, né, sobreviver, comer durante esse período, a gente desenhou um programa em que a gente faz uma doação para a pessoa empreender. Né? Então, basicamente, além da doação para a pessoa ter a cesta básica, por exemplo, ela tem um recurso para investir num ativo, por exemplo, uma pequena coisa para o seu negócio. E aí, nisso, essa é uma experiência que é bem interessante, ela já aconteceu em outros países, ela foi, inclusive, documentada, né, pela Esther Duflo, que é uma economista do MIT, que ganhou o Prêmio Nobel em 2019, e a gente vai pilotar agora em Goiás, até onde a gente sabe, é um dos primeiros experimentos. Quem que é o público? São mães de comunidades carentes. Né? A gente fez uma parceria com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, e a CUFA está fazendo a seleção junto com a gente, junto com um professor da UFG, da Federal de Goiás. E aí a gente, para desenhar esse bloco inteiro, nós temos uns formadores que serão universitários, são pessoas das empresas juniores, que é outro movimento muito importante de empreendedorismo, né, junto com a organização que chama Grifa, que trabalha com doação. Então, assim, essa é a ponte. Né? A famosa história de é importante dar o peixe, mas a gente quer ensinar a pescar, e a gente percebeu que as mães são um público muito relevante nessa ideia de você aprender para empreender. Então, o público-alvo são mães, né, que moram em comunidades. A pessoa que quer participar
quem ela deve procurar, como que é todo esse processo de seleção e qual que é o fundamento? Você explicou para a gente, né? É como você dá o queijo e a faca, né? Para a pessoa ir lá e começar a construir ali o seu objetivo de vida, aquele projeto que às vezes fica ali só no sonho e falta aquela empurrãozinho, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Como é que consiste esse programa? Imagina que a gente faz uma seleção e nessa seleção a pessoa vai participar de uma série de formações. Então, a formação de como é que você organiza a sua rede social para vender, como é que você faz o fluxo de caixa, organiza as finanças da sua empresa, que, na verdade, nesses casos, a empresa e a pessoa se confundem muito, né? Como é que você pensa em marketing, enfim. Uma série de formações, mas bem práticas, sabe? Formações, assim, bem mão na massa e não é aquela formação teórica, né? Então, a gente faz isso. Ao mesmo tempo, cada empreendedora ganha um mentor ou uma mentora, né? Uma pessoa que entende um pouco da área dela e vai acompanhar o negócio, né? Então, isso é algo que é super importante. Ela ganha um investimento inicial, que é um recurso para investir em alguma coisa, de repente é uma batedeira, de repente, enfim. Em outros países, assim, para ter noção, às vezes o pessoal fala, é uma cabra, né? Isso é uma experiência que é mundialmente testada. E aí tem uma formatura, né? É igual a formatura mesmo de um curso, mas é a formatura de um curso para ensinar a empreender, né? E esse é o grande ponto, assim, né? Então, tudo isso faz parte do pacote. É rápido, assim, então, em coisa de um mês, assim, você passa por todo o processo, né? Então, é um processo rápido, mas a gente acha que vai ser bem interessante para ver se a gente consegue incluir as pessoas produtivamente, sabe? Tirar ali da armadilha da pobreza, né? Então, nós estamos muito empolgados com o projeto. Ele é bem inovador, mas estamos muito empolgados. E aí, para ir atrás, a gente tem as informações no site do União GO, né? Então, você coloca no Google União GO, que você vai encontrar lá, tem uma ficha de inscrição para as mães que querem se inscrever, para a gente fazer a seleção. Certo. Frederico, a Letícia trouxe alguns dados, né, do Sebrae no início da nossa conversa, e outro ponto que traz bastante estranhamento, me dá pelo menos bastante dúvida, é que além de 34% das mulheres estarem entre os donos de empresas formais, a maioria das empresas lideradas por mulheres não permanecem em funcionamento. Então, qual que é a importância desses eventos, desses cursos, né, para as mulheres que estão começando a empreender? Olha, acho que primeiro, assim, toda pequena empresa no Brasil tem um desafio de se manter de pé, né? Então, assim, os desafios são enormes. A gente percebe que tem um desafio de acesso a crédito, que tem um desafio, enfim, da economia, que às vezes é uma economia que é muito instável. E agora, principalmente, né, com a pandemia, a economia virou de cabeça para baixo. Só que a gente tem dados e evidências que mostram que as mulheres elas enfrentam desafios ainda maiores, né? Então, assim, para além desses desafios que eu contei que todo mundo tem, a mulher ainda, né, tem um filho que geralmente, muitas são mães solo, né, tem a dificuldade familiar, tem uma série de barreiras adicionais, né? Então, o que a gente quer resolver com essa formação? Primeiro, é dar uma formação geral de empreendedorismo mesmo, assim, para entender como é que você persiste, né? Como é que você persiste diante das dificuldades, como é que a gente consegue dar uma mãozinha, né? Quem de fato já trabalhou com isso, já passou por esses desafios. E eu sinto, mas aí é uma sensação nossa, que esse público tem desafios adicionais, que vão precisar de um pouco mais de ajuda. Mas se isso chegar, o potencial depois é muito grande, né? O potencial de sucesso, o potencial de impacto é muito grande, né? Porque você vai incluir produtivamente mulheres e famílias. E só para dar um dado sobre isso, quando o pessoal estudou isso em outros países, esse tipo de experiência, eles percebem, por exemplo, um aumento da renda na família, um aumento do investimento em educação, isso quando é a mulher, tá? Assim, especificamente. Um aumento de investimento em educação dos filhos, um aumento de poupança no longo prazo, aumento do tipo de alimentação. Então, tem uma série de indicadores atrelados a empreendedoras mulheres e esse programa de formação em empreendedorismo, né? Então, enfim, estamos aí muito empolgados. Assim, né, é um piloto, de novo, é a primeira experiência, mas aí vale fechar. A gente fez essa parceria com professores da UFG para fazer uma avaliação de impacto rigorosa, para entender realmente, enfim, qual vai ser o impacto disso na sociedade, naquele local, naquela comunidade.
José Frederico, a gente está aqui falando do programa e esquecemos de mencionar que o nome do programa é Bora Agora, #empreender, né? Da União GO. E eu queria saber, a ideia surgiu neste período de pandemia com foco nessa questão econômica que está abalada? Vocês tiveram essa ideia em questão assim para ajudar as mulheres que estão aí passando até por uma dificuldade financeira nesse período de pandemia? Foi, exatamente. Então, primeiro, obrigado, viu, pelo reforço aí da hashtag, que a nossa ideia, o ponto de Bora Agora é assim, a gente não tem que esperar, sabe? Não tem que esperar para empreender, né? Assim, é um pouco do senso de urgência, que é tão importante. E essa ideia surgiu muito porque a gente estava conseguindo doações e, assim, a gente agradece muito a sociedade goiana, não só goiana, né? A gente recebe doações de fora para conseguir passar aqui para Goiás, para as comunidades. Então, muita doação de assistência, né? Que, de novo, é um pilar, assim, essencial. E aí o que a gente percebeu era, gente, se essa doação de assistência acabar, né? Terminou. Né? A pessoa não vai ter mais a cesta básica e aí não tem mais como andar com as próprias pernas. E foi daí que a gente foi costurando, construindo, matutando um pouco esse projeto, foi estudar um pouco fora, foi pegar algumas opiniões diferentes, até desenhar o Bora Agora, né? Que é esse programa. Então, foi assim que surgiu. Certo. E o que vocês têm notado? Qual que é a principal vulnerabilidade nesses negócios que são liderados por mulheres? E como que vocês pretendem ensinar, né, a evitar esses problemas, esses pontos de vulnerabilidade? Olha, a gente, sinceramente, eu acho que a gente vai aprender muito ainda durante esse processo, né? Então, vai ser uma turma piloto. Então, a gente aqui tem várias hipóteses, né? E eu posso levantar algumas hipóteses. E a gente vai testar essas hipóteses nessa turma. Mas algumas coisas algumas hipóteses que são bem razoáveis, né? Dos desafios dessas mulheres. De novo, a primeira hipótese é que existe uma mistura muito grande entre a pessoa física e a empresa, né? Então, às vezes, quando a gente pensa na empresa, você pensa numa grande instituição, e aí a pessoa vai lá, trabalha e vai para casa. Nesse caso, é a mesma coisa, né? Elas são empreendedoras, né? Então, assim, é como se fosse aquela empreendedora individual. Então, tem uma mistura, às vezes até uma certa confusão entre o privado, né, e o CNPJ, né? O CPF e o CNPJ. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, de novo, essas mulheres elas vão ter desafios naturais de mães, assim, de chefe de família, em lugares de muita vulnerabilidade. Então, uma coisa que a gente já escutou também sobre esses cursos é que, às vezes, a pessoa quer ir para o curso, mas o filho fica doente, não tem ninguém que cuida do filho, como é que ela vai lá para o curso? Né? Então, tem um desafio aí específico. Agora, tem um terceiro bloco que a gente vai aprender muito, mas são os desafios durante a pandemia, né? Então, assim, tudo mudou, né? A gente percebeu que teve uma queda enorme no consumo, né? Não só para esses casos, mas de forma geral. A gente teve uma pressão para a informalidade, né? Então, enfim, você teve muita gente perdendo emprego, mesmo com os programas do governo, muita gente perdendo emprego, então teve uma pressão para a informalidade. E aí, nisso, o que eu acho que a gente vai tentar entender com essas mulheres e com essas mães é como é que, aquela história que já está virando meio clichê, né? Mas como é que a gente prepara essas empreendedoras para o novo normal, né? Então, assim, como é que vai preparar esse pessoal para esse novo modelo, enfim, de novo, um modelo com um pouco menos de contato, pelo menos por enquanto, um modelo em que a internet ganha muita força, as vendas pela internet vão naturalmente ganhar muita força, mas tudo isso, sendo muito honesto com vocês, são hipóteses, né, que a gente vai testar, porque, de novo, é a primeira vez que a gente faz isso. Então, a gente está indo meio de coração aberto, estamos indo com muita gente técnica boa para estudar isso, mas de coração aberto, porque nós sentimos que nós vamos aprender muito com essa primeira turma. Então, o programa, né, o curso vai ter uma duração de mais ou menos um mês, né, como você mencionou, vai ser presencial. E eu vi que ele é dividido em 5 módulos, né? Eu queria que você explicasse o objetivo de cada módulo, a importância dele dentro desse programa Bora Agora. Bora Agora, #empreender. Sim. O que a gente fez, né? Primeiro, nós pensamos muito na ideia de fazer esse curso virtual. Mas o desafio disso é que nem todo mundo tem acesso a uma boa internet. Então, se a gente quer, de fato, atingir esse público de mães nas comunidades, a gente está meio que, de certa forma, tirando pessoas, né? A gente está, assim, excluindo pessoas do programa. Então, a gente pensou bem, falou, vamos adiar um pouco o início do curso,
vamos fazer um curso seguindo todas as recomendações, todos os protocolos, todo o distanciamento. Então a gente desenhou todo um modelo para isso, assim, para ter os protocolos seguidos e aí o curso funcionar presencialmente. E esses módulos, eles são presenciais e eles são sobre temas que vão ter muito a ver com o negócio, né? Então, de novo, dos temas como é que você vende um produto na internet, como é que você organiza suas finanças. A gente chegou a cogitar a ideia de ter alguma coisa ligada à saúde pública, mas no final a gente acabou incorporando isso em alguns módulos. Mas são módulos bem práticos para ensinar como é que a pessoa de fato consegue, tipo assim, deslanchar o negócio, sabe assim, conseguir decolar o negócio dela. Então, essa é a ideia. E, de novo, enquanto acontecem esses módulos presenciais, que vão ser dados por pessoas voluntárias das empresas juniores, né, que são organizações empreendedoras nas universidades, a gente vai ter também mentores. Então, os mentores vão acompanhar essas mães durante esse processo e aí vai ser realmente uma mentoria caso a caso, né, para entender o negócio, entender quais são as dificuldades, entender como é que a pessoa consegue, enfim, dar seus próprios e próximos passos. Última questão para mim, Letícia, eu queria que o Frederico reforçasse quais são as pessoas que podem participar, quantas vagas tem nesse curso, né? E qual que é a duração, a data, por exemplo, e como fazer para se inscrever. Também reforçar o site da União GO. Sim, eu vou até passar aqui para vocês certinho, mas primeiro assim, esse é um piloto, viu, pessoal? Então, esse é um projeto que vai ser feito em caráter piloto. Nós começamos com um modelo de 20 vagas, né? Inclusive vai ser... Isso é um negócio bem interessante, né, para vocês saberem, assim. O que a gente está fazendo a gente vai ter uma série de inscrições e a gente imagina que vão ter mais inscrições do que, de fato, vagas. Então, a gente vai sortear, né? Então, não vai ser nenhuma seleção em si. A gente quer sortear até para dar a mesma chance para todo mundo, né? Então, a gente vai sortear e aí, com o sorteio, a gente quer preencher as 20 vagas. Então, esse é o modelo, tá? E aí eu quero passar para vocês certinho aqui, onde é que vocês vão ver o site. Porque a União GO, para vocês entenderem, é uma organização que tem a União BR, né, que está no Brasil inteiro. E aí a União BR tem vários braços e a União GO é um dos braços, que é a União GO pela superação do coronavírus, né? E aí, de novo, que é um negócio que é super importante, assim. E aí, basicamente, você pode entrar no União GO, que é uniãogo.com.br. Né? E no União GO você vai conseguir achar todas as informações, inclusive em relação ao curso. José Frederico, você já mencionou aqui para a gente que é um programa piloto, né? Mas você já tem ideia de quando será e quando sairá e surgirá novas turmas? E como que vai ser esse processo aí de adaptação? Depois que passar essa turma, vocês vão adaptar, olhar qual que foi a necessidade para continuar dar sequência mesmo a esse projeto que é tão interessante, principalmente para as mulheres que estão em vulnerabilidade? Sim, a gente sim. Basicamente o que a gente quer fazer é, ainda esse semestre, fazer a primeira turma, né? Então rodar todas as mentorias, rodar os módulos, e reforçando, né? Elas recebem 2 tipos de recurso, né? Um recurso para conseguir comprar cestas básicas, enfim, e alimentos durante o curso, até para ela poder, enfim, poder sobreviver bem, né, e focar. E, ao mesmo tempo, um recurso que é um investimento no negócio, que é um pequeno investimento no negócio para ela, enfim, usar da melhor maneira. Depois disso, a gente vai fazer essa avaliação de impacto, que basicamente é comparar essas mães com as mães que, por alguma razão, não foram sorteadas. E aí, com esses 2 casos, a gente consegue avaliar de fato qual foi o impacto dessa iniciativa. Com isso, o que a gente quer é escalar, né? Assim, nosso desejo, na verdade, depois, assim, esse grupinho de 20 mães é justamente para tentar entender se de fato funciona, como é que funciona, para depois aumentar. Isso precisa de doação, né, gente? Então, esse é um dos grandes desafios, a gente sempre pede isso. Esse projeto está sendo estruturado por meio de doações. Então, assim, da mesma forma que havia doações para as pessoas terem antes cesta básica, nós conseguimos doações agora para esse programa. E aí, para que ele tenha uma escala maior, a gente precisa de mais doações. Mas a gente sente que isso é tão relevante porque, se der certo, que é o que a gente acredita, essa doação vai estar ajudando a pessoa, talvez, a sair mesmo desse ciclo, sabe? Nesse ciclo vicioso da pobreza. Então, por isso que a gente está tão animado e tão animada, né?
com isso. Eu tenho mais duas perguntas. Eu vou deixar a questão da doação já para a nossa reta final. Antes de a gente chegar na nossa reta final aqui, eu quero saber se depois, né, também desse programa piloto, né, vocês vão dar sequência com essa turma de acompanhamento, se a empresa está dando certo, se aquele empreendimento delas está sofrendo algum impacto. Como é que vai ser o pós-curso, podemos dizer assim? Essa é uma ótima pergunta. O que a gente quer fazer é acompanhar essas mães por pelo menos um ano. Então, uma vez que acabou o projeto, a nossa ideia é acompanhá-las por pelo menos um ano, até para fazer essa avaliação, sabe? Então, entender, por exemplo, se a gente consegue, de repente, ter um gás no começo, né? Mas se isso se mantém ao longo do tempo, enfim, então tudo isso faz parte do projeto, tá? Então, sim, queremos sim acompanhar essa turma, elas são... É igual, de repente, na universidade, né? Você se forma, mas você vira um ex-aluno que é acompanhado, às vezes, pela instituição. Então, elas vão se formar, mas vão ser acompanhadas pela União GO durante um grande período, até para entender o real impacto, né, do programa. Mas para isso precisa de doação, né? Eu quero saber qual que é o canal. Quem está assistindo a gente, que se sentiu mobilizado a doar, a compartilhar aí com vocês esse projeto Bora Agora, #empreender, qual que é o caminho para quem quer fazer as doações? Então, de novo, a gente pede muito para que vocês vão no nosso site, né? O nosso site, ele reúne todas as informações e lá você pode, enfim, se você clicar lá no uniãogo.com.br, já vai aparecer, assim, de cara o programa, né? Bora Agora. E aí você pode fazer a doação. E aí a gente pede muito, pessoal, isso até para vocês verem, quase todo mundo desse programa é voluntário, né? A organização toda é voluntária, os coordenadores do União GO não recebem nada, né? As pessoas que vão dar os módulos não recebem nada, os mentores não recebem nada, o custo é totalmente focado nas mães, assim. Então, de novo, no recurso que elas recebem para poder se sustentar durante o período, no recurso que é o investimento inicial e no programa em si, para deixar ter um lugar, ter, enfim, lanche no dias e tudo mais. Então, assim, é um investimento muito bacana, é um investimento que vale muito a pena. Então, se você está pensando, poxa, eu queria ajudar na pandemia, e aí, de repente, já ajudei bastante de formas tradicionais, vamos ajudar alguém a empreender, vamos ajudar uma mãe, assim, sabe, a conseguir decolar, a conseguir fazer seu próprio negócio, andar com as próprias pernas. Acho que isso é um negócio muito poderoso. Tá certo. Conversamos com o José Frederico Lira Neto, da União GO, que está aí à frente do projeto de estímulo ao empreendedorismo feminino, Bora Agora, #empreender. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo espaço, a gente está sempre à disposição, tá bom? E parabéns pelo trabalho também. Jordana Ágata, obrigada pela sua participação aqui, seja sempre bem-vinda, sempre que quiser participar comigo é só dar o grito. Ah, tá bom. Muito obrigada, Letícia, agradeço também. Mas amanhã quem está aqui com você é Jéssica Dias, né? E até a próxima para todos, grande abraço, muito obrigada, Frederico. E para você que quer participar desse programa, Bora Agora, #empreender, você que é mãe solo e teve interesse, que quer ir despertar esse lado de empreendedora, acesse uniãogo.com.br. E para você que quer doar, o caminho é o mesmo, uniãogo.com.br, você acessa lá, participa ou faça a sua doação. É sempre muito importante a gente reforçar esse tipo de programa aqui no Tom Maior, porque vale a pena, é um programa aí de empreendedorismo feminino, de empoderamento e vale a pena a gente sempre ressaltar aqui. Na dúvida, acesse lá o sagresonline.com.br que o caminho vai estar ainda mais fácil para você. É só você clicar, já vai entrar direitinho no site do União GO. E a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta eu acho que tem Petras de Souza. A gente confere já já.